Olá, meus caros alunos. Eis aqui, outra vez, o professor João Carlos, de História. Nós retornamos dessa vez para falar sobre o processo de independência do Brasil. Em outra oportunidade, estivemos aqui. Falamos sobre esse tema, mas não concluímos. Eis aí a oportunidade que temos agora. Pois muito bem, começamos expondo aqui a Revolução de 1817, a Revolução. Eu diria para você que a Revolução de 1817 é a última tentativa sem sucesso, foram 3 tentativas sem sucesso, é a última tentativa, repito, sem sucesso, de separar o Brasil de Portugal. Última tentativa, sem sucesso. E aqui, no lápis vermelho, você já percebeu, em destaque, você já percebeu que essa última tentativa de separar o Brasil de Portugal se deu exatamente onde hoje nós temos a região Nordeste. Quer dizer, em outras palavras, se esse movimento de 1817 tivesse dado certo, se essa revolução fosse um sucesso, algumas capitanias do Nordeste estariam hoje separadas do resto do Brasil e de Portugal, obviamente. Mas esse movimento, essa revolução, não teve sucesso. Não teve sucesso. O Brasil ia ficar independente alguns anos mais tarde, alguns poucos anos mais tarde, mas o Brasil faria uma independência de forma absolutamente pacífica. Não foi uma revolução. A Revolução de 1817 ela começou precisamente em Recife, no dia 6 de março de 1817, precisamente aí em Recife, 6 de março. Naquele dia, logo pela manhã, os líderes revolucionários, senhores proprietários de terras, comerciantes, militares pernambucanos, brasileiros pernambucanos, se reuniram e mataram o governador português, o governador de Portugal, em Pernambuco. Em seguida prenderam vários oficiais portugueses e em Pernambuco, naquela data, 6 de março, os líderes da Revolução separaram Pernambuco do resto do Brasil e de Portugal. Estava feita a independência em Pernambuco. Rapidamente, esses líderes revolucionários pernambucanos se deslocaram para a Paraíba. E aqui chegando, se uniram aos paraibanos para também unir a Paraíba a Pernambuco, e aí Pernambuco e Paraíba estariam separados, imagine vocês, do resto do Brasil e de Portugal, proclamando uma república. Esse movimento de 1817, ele é incrível. Ele é incrível. Aqui no nosso Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, é incrível porque não foi só um sonho, não foi só uma ideia, como a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Baiana. Aqui nós chegamos durante 75 dias, chegamos a proclamar uma república. Estivemos separados do Brasil e de Portugal. Imagine só. O movimento da Revolução de 17 chegou à Paraíba no dia 15 de março de 1817. Tem inclusive aqui uma praça no centro da cidade, Praça 1817, que exatamente faz referência a esse movimento. Dizem os historiadores que essa revolução ela foi mais célebre, mais radical e até mais violenta na Paraíba do que propriamente em Pernambuco.
do que propriamente Pernambuco. Aqui na Paraíba, um dos líderes de maior destaque dessa revolução, um dos líderes, foi um cidadão, um jovem, chamado José Peregrino de Carvalho. Peregrino tinha apenas 19 anos. O pai dele era um homem rico, depois entrou na política. Peregrino tinha apenas 19 anos e montou uma tropa aqui na Paraíba, a Paraíba já separada do Brasil, de Portugal. Ele montou uma tropa e foi organizar a revolução no Rio Grande do Norte. Conseguia a adesão do Rio Grande do Norte. Quando Peregrino se distanciou da Paraíba e retornou logo em seguida, encontrou na entrada de Mamanguape, porque quando você vem do Rio Grande do Norte, a entrada da Paraíba é Mamanguape. Então, quando ele ajeitou o movimento, organizou, preparou tudo no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte aderiu ao movimento, o Ceará também já tinha aderido, quando Peregrino, um jovem rapaz, 19 anos, pós-adolescente, quando Peregrino estava retornando em Mamanguape, encontra seu pai no caminho. Na entrada de Mamanguape, ele vem com as tropas e o pai com outras tropas de lado. E o pai desce do cavalo e segue na direção do filho Peregrino de Carvalho, José Peregrino de Carvalho. E o pai segue e suplica de joelhos ao filho que se entregue, porque àquela altura do campeonato, tropas de Portugal, do Rio de Janeiro, onde estava morando o rei Dom João VI, e tropas da Bahia já estavam em Pernambuco. E a violência dessas tropas contra nossas teses revolucionárias, a violência era desproporcional ao que nós tínhamos preparado. Então o pai suplica de joelhos, existe uma imagem, um retrato, um desenho dessa cena que está no Palácio da Redenção, essa cena. O pai suplicando ao filho de joelho que se entregue. Não há condições de continuar o movimento. E Peregrino diz ao pai, não vou me entregar, diz o jovem, rebelde, não vou me entregar sem luta. E o pai, já chorando, implora um pouco mais, e daí a pouco Peregrino resolve entregar seus homens. O pai diz a ele, meu filho, o comandante das tropas que vieram do Rio de Janeiro, ele me deu a palavra, que se você se entregar sem luta, ele poupará a sua vida. Se entregue, se entregue. E o rapaz se entregou. E não pouparam a vida do rapaz. Quando ele chega na capital da província, cidade da Paraíba Norte, ainda não tínhamos o nome João Pessoa, cidade da Paraíba, quando Peregrino chega, é preso. Preso, morto e esquartejado, como Tiradentes, em Recife. Depois, as partes do corpo de Peregrino, as partes do corpo do jovem, são expostas em praça pública no centro da cidade da Paraíba. Expostas em praça pública para que as pessoas pudessem ver o que acontece, ou acontecia, com todos aqueles que tentavam separar o Brasil de Portugal. Então a Revolução de 1817, ela durou aproximadamente 75 dias, mas ela fugiu daquela etapa de ser apenas um sonho, como a Inconfidência Mineira. Ela vai muito mais além no propósito de separar o Brasil, ou se você preferir, um pedaço do Nordeste, do Brasil e de Portugal. Aqui eu já indiquei os fatores que provocaram a Revolução. Porque, veja só, às vezes os alunos, eles perguntam assim, é normal perguntar, ô professor, uma revolução, ela tem origem em quê? O que é que promove uma revolução? O que promove a revolução é a insatisfação do povo com suas autoridades constituídas. Um povo insatisfeito faz uma revolução. Pode fazer uma revolta, que é um processo menor,
mas pode fazer uma revolução, que é um processo, não é, mais radical. Então, em 1817, nós aqui vamos fazer apenas uma pequena correção. Em 1817, a Revolução. E no ano anterior a 1817, no ano anterior, pronto, 1816. No ano de 1816, houve uma terrível seca no Nordeste. A seca é uma coisa miserável. Ela provoca fome, ela provoca diminuição, extinção da renda. É uma situação. Eu sou sertanejo e convivi, já ao longo dessa minha vida, convivi com etapas sucessivas de seca no meu sertão. E só você vendo, quem mora na capital talvez não tenha ideia, mas só você vendo para crer como uma seca provoca humilhação e provoca um terrível abalo na vida das pessoas que vivem na região da seca. Não é? Então você tem uma seca aqui, em 1816, e já tem aí um motivo para uma revolta. Além disso, por essa época, 1817, por essa época, o rei de Portugal, Dom João VI, estava morando no Rio de Janeiro. Toda a corte tinha fugido de Portugal e estava morando no Rio de Janeiro. E quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles pretenderam fazer uma grande reforma na cidade do Rio de Janeiro. Ora, você sabe que reforma é dinheiro. Não se faz. Você vai levantar uma parede, precisa ter dinheiro para fazer isso. Então a família real precisava, morando no Rio de Janeiro, fazer uma reforma para deixar a cidade bonita. Como é que a família real vai fazer essa reforma do Rio de Janeiro? Aumentando, elevando, ampliando os impostos que os nordestinos já pagavam. Você aumenta os impostos, você cria novos impostos e a partir daí esse dinheiro fugia para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro fazia sua reforma. Às custas da nossa seca, da nossa miséria, da nossa humilhação, né? das péssimas condições de vida que levam. Olha aí os motivos da Revolução. Tem ou não tem motivos? Mas tem mais. Crise econômica. Por essa época, as maiores riquezas do Nordeste eram o açúcar, no litoral, e o algodão no interior. Eram as maiores riquezas. Só que esses produtos, os seus preços, estavam em queda no mercado internacional. Ora, você tem uma grande riqueza e o preço dessa riqueza está em queda, o que isso provoca na sua vida? Ora, provoca uma grave crise. E o pior é que as autoridades portuguesas não tinham sensibilidade para resolver os nossos graves problemas. Pronto. Revolta, revolução, revolução de 1817. Por fim, entre os fatores que determinaram a Revolução de 1817, a profunda discriminação com o Nordeste. Não é de hoje, meus caros alunos, meus jovens amigos, minhas jovens colegas, não é de hoje que o centro-sul do Brasil tem sempre uma política, ou cria políticas de distanciamento em relação ao Nordeste. Não é? Políticas discriminatórias. Por exemplo, nos últimos dias eu vi, com os meus próprios olhos, eu vi a ampliação do programa Bolsa Família, ampliação para os habitantes do Centro-Sul e uma diminuição do Bolsa Família para os habitantes do Nordeste. Ora, se nós precisamos mais, deveríamos ter mais gente inscrita, mas é sempre essa política, vai, foi, vem um, vem outro. Bom, essa política
de vez em quando, ela ainda está no nosso meio, né? Ainda está no nosso meio. Então, pairava em 1817 uma grande discriminação com o Nordeste. Você pega dinheiro do Nordeste, leva para o Rio de Janeiro e promove a riqueza do Rio. Quer dizer, com as péssimas condições de vida, as graves condições de vida nossas, e o nosso dinheiro canalizado para reformar o Rio de Janeiro. Portanto, o Nordeste tinha aí todos os motivos para fazer uma grande revolução. E fez a revolução, e vamos repetir, que durou 75 dias. Eu me lembro muito bem de coisas engraçadas do período. Quando os líderes revolucionários tomaram poder, por exemplo, aqui na Paraíba, os líderes revolucionários prenderam os portugueses, alguns foram mortos, resistiram, foram mortos, e os paraibanos tomaram poder. Proclamaram a república, acabaram todos os impostos, ou quase todos os impostos, e os paraibanos, o governo paraibano, de 75 dias, é bem verdade, o governo paraibano criou uma lei que dizia assim: a partir daquele momento, os paraibanos estavam obrigados a tomar cachaça no lugar de vinho. Por que tomar cachaça? Porque a cachaça é uma riqueza nossa, da Paraíba, né, de Pernambuco, é uma riqueza brasileira. E por que não tomar mais vinho? Porque o vinho, ele vinha de Portugal. Então, havia aí o que a gente chama de lusofobia. Lusofobia. O que é isso? Lusofobia é aversão ao português. Era uma aversão ao português. Até na hora de você sentar à mesa para tomar umas biritas, você deveria tomar cachaça ao invés de tomar o vinho português. Essa Revolução de 1817 não teve sucesso, já dissemos isso. Aqui na Paraíba foram 5 condenados, a repressão foi violenta. Portugal foi muito violento, o rei que morava no Rio de Janeiro foi extremamente violento com os nordestinos. E vieram tropas de Portugal, do Rio, da Bahia e de Sergipe. Não é brincadeira, não havia proporcionalidade, né? As nossas tropas eram mínimas. E o que era pior, aqui entre nós, é que no projeto da Revolução, dos líderes da Revolução de 1817, no projeto não havia o fim da escravidão. E não havendo o fim da escravidão, você não coloca o povo negro nas ruas para ajudar no processo. Porque aí os escravos vão dizer: de que vale a pena eu participar de um processo desse, de independência, se eu não vou ganhar a minha independência? Então, sem escravos, a maioria da população negra, como é que esse projeto ia para frente, né? Durou ainda 75 dias. Na Paraíba, a repressão violenta condenou à morte 5 paraibanos. Um deles, José Peregrino de Carvalho, que eu contei aqui a história, e mais 4. Ele mais 4 foram mortos em Recife e depois de esquartejados, suas partes colocadas em praça pública aqui na nossa capital. A Paraíba, a cidade da Paraíba, aqui próximo, inclusive, na igreja de Nossa, eu estou nesse momento no centro da cidade, exatamente na Avenida Trincheiras, fazendo, né, essa aula, preparando essa aula, e bem pertinho daqui tem uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Se você for lá na igreja, você vai ver uma placa de bronze indicando que em 1817, partes do corpo, a cabeça exatamente, de Peregrino de Carvalho esteve exposta na entrada da igreja. Imagina só, você vê a imagem, né? A cabeça num canto, a perna noutra, o braço num canto e, bom, o tronco no outro. Era uma repressão extremamente violenta. Mas aqui a moral da história é que já estava bem pertinho a independência do Brasil.
esse movimento é de 1817. Em 1822, 7 de setembro, que é a nossa próxima aula, bem pertinho daqui, 1817, 7 de setembro de 1822, o Brasil, enfim, se separaria de Portugal. E da forma que se separou, de forma pacífica, foi interessante porque, é um processo interessante porque aí não foram os estados, o que a gente chamou de estados, de capitanias na época, não foram os estados que fizeram um movimento de separação. Aí houve, na independência, uma unidade nacional, houve a unidade. Tanto que o Brasil manteve, com a independência, manteve o seu território na íntegra. Praticamente só perdeu um território, que foi o Uruguai. A nossa antiga província Cisplatina. O Uruguai já pertenceu ao Brasil, mas nem devia pertencer, porque eles falam o espanhol e nós falamos o português, não tinha sentido. Então, estava bem pertinho a Revolução de 1817, estava bem pertinho do dia da independência. A independência estava cada vez mais madura, cada vez mais madura. O processo de independência do Brasil é exatamente o assunto que nós pretendemos falar no nosso próximo encontro. Por hoje, nós encerramos aqui, valendo lembrar, não é? Que essa oportunidade que a Prefeitura e a Câmara Municipal têm nos dado de levar o nosso conhecimento aos alunos, efetivamente isso tem sido fantástico, porque os meninos e as meninas, nossos alunos lá do Luiz Augusto Crespim, através das redes sociais, têm revelado o interesse de assistir essas exibições cada vez mais. Que bom, não é? E proximamente estaremos de volta. Grande abraço a todos.